O Evangelho de Marcos, capítulo 10. Presença, mas esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor venha se agradar de nós nesta noite, ó Deus. Nos ajuda, continua, Senhor, nos dando graça, nos fortalecendo na Tua presença, Senhor. Nos livra de todo mal, abre-nos também a porta da palavra nesta noite. Fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo, continua nos fortalecendo, enchendo-nos do Teu Espírito, Senhor. Nos dá saúde, nos dá graça, nos dá paz, nos sustenta, Senhor, caminhando com saúde, nos livra do mal, das enfermidades. Abre as janelas dos céus também, para que continue, Senhor, tendo a Tua provisão nas nossas mesas, no nosso lar, que a Tua provisão continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Abençoa cada um aqui presente, cada lar, cada família aqui representada, aqueles também que estão se dirigindo para cá, que o Senhor possa trazê-los na Tua paz. Guarda, livra de todo mal. Abençoa também aqueles que estarão nos vendo através dessa transmissão, que o Senhor os visite, Senhor, e que o Senhor os abençoe grandemente. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com um hino. Paz ao Senhor Jesus a todos. Vamos louvar o Senhor com um hino. Pode ser 20. Amém. Hino de número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma leitura no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, a partir do 17. Marcos 10, a partir do 17, amém? Diz assim: Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? A passagem a gente bem conhece, não é? Fala sobre a questão do jovem rico. A Bíblia narra aqui que, certa feita, um jovem se apresenta a Jesus e ele ali, com toda a reverência, tratando Jesus com todo respeito, né? Chamando de bom mestre, ele pergunta o que ele precisava fazer para herdar o reino de Deus. Aí Jesus, né, cita para ele a lei. Naquela época, o que pautava ali para a questão da salvação naquele tempo era a lei, né? E Jesus fala: olha, você não vai adulterar, não vai matar, não vai furtar, não vai dizer falso testemunho, não vai defraudar ninguém. É o que a lei manda, basicamente, né? Aqui Jesus ele cita uma parte dos 10 mandamentos. E o jovem responde para Jesus: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde quando eu era criança, fui instruído nesses mandamentos e tenho procurado guardá-los até o dia de hoje. Aí Jesus, conhecedor de todas as coisas, sabia que aquele jovem era rico e ele disse: te falta então só uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. E aí você vem e me segue. Aí esse jovem se entristece com essa palavra, porque a Bíblia diz que ele possuía muita riqueza. E ele sai dali, daquela
situação, daquela conversa triste, cabisbaixo, porque ele não conseguiu alcançar ali o seu objetivo, né? E Jesus aproveita essa oportunidade para dizer aos discípulos que quão difícil é entrar no reino dos céus aquele que ama as riquezas. Veja que aqui tem uma linha de pensamento bem sucinta, tá? É correto aqui você pregar contra o dinheiro, baseado nesse texto? Não seria correto. Por quê? Porque aqui ele não está batendo na tecla do dinheiro em si. Aqui o que está fazendo a diferença é o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o apego à riqueza. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Existem pessoas que elas têm posses, que elas possuem bastante riqueza, vamos dizer assim, mas são pessoas liberais. O que significa ser liberal? São pessoas que compartilham, são pessoas que ajudam o próximo, são pessoas que não pensam duas vezes para pôr a mão no bolso para ajudar alguém. E esse tipo de gente, eu acredito que Deus ele prospera mesmo, porque Deus se agrada disso. Mas existe, por outro lado, o avarento. Quem que é o avarento? O avarento é aquele que não divide nada com ninguém. O avarento é aquele que vê o necessitado e fecha a mão. O avarento é aquele que esconde a comida, por exemplo, para não ter que dividir com quem está com fome. Esse é o tipo do avarento. E quando Jesus fala para esse jovem que lhe faltava uma coisa, que isso que lhe faltava era vender os bens e segui-lo, esse jovem se entristece porque a Bíblia diz que ele amava as riquezas, que ele era apegado às riquezas. Talvez, eu imagino uma possibilidade aqui, a Bíblia não diz isso, tá? Isso é coisa que eu penso. Talvez se esse jovem tivesse falado assim, Senhor, estou indo lá agora vender, desfazer tudo. Talvez Jesus tivesse pegado ele pelo braço. Não, rapaz, não precisa não. Eu vi que você realmente me ama. Não sei, pode ser que Jesus tivesse feito alguma coisa assim, não é? Deus não pediu um filho para Abraão, não pediu para que matasse Isaac. Quer dizer, Abraão ele foi provado até o limite do extremo da sua fé, a ponto que ele pegou ali o cutelo, deitou o menino lá na pedra e tudo pronto. Quando ele ia lá para descer o cutelo lá no menino para matar mesmo, Deus brada, não Abraão, não faz isso não. Não faz porque eu vi que você é fiel, tal. Então quer dizer, Deus provou Abraão até o último segundo para ver se o coração de Abraão não ia balançar diante daquilo. E o que aconteceu? Abraão ele foi fiel. Talvez, como eu falei, uma conjectura minha, talvez Jesus pudesse até agir dessa forma nesse jovem. Mas o fato é que ele já desiste quando é colocado em questão aquilo que ele possuía. A Bíblia, nesse ponto, ela é bem clara quando ela diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque ou a gente há de amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Aí, aquele discurso, né, de Mateus 6, se eu não me engano, Mateus 5, 6, ali naquele pedaço, 7, não sei, diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon significa riquezas, tá? Então, tem pessoas que elas são presas às riquezas daquilo que elas possuem. E aí Jesus ele usa um argumento aqui no final, quando ele fala que quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, e ele dá um exemplo de um extremo impossível. Ele fala assim, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que alguém que ama as riquezas entrar no reino de Deus. Veja que a questão toda é batida nesta tecla, de alguém que ama as riquezas. Não é o rico no sentido de posse, é quem tem o coração preso aos bens materiais, vamos dizer assim.
E isso é aqui onde nós vamos falar um pouquinho. Eu fiz essa introdução para a gente entender o contexto. E aí os discípulos se assustam com isso. Por que eles se assustam? Porque eles falam, poxa, quem vai poder se salvar desse jeito? Quem é que vai conseguir se salvar? Se o negócio é tão rígido, é tão rigoroso, Jesus está dizendo aqui que é mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha. Quer dizer, imagina lá onde você coloca a linha lá. Para passar a linha já é difícil, né? Chega uma certa idade ali que a gente não está vendo nem a agulha mais. Aí você vai passar um camelo ali no buraco da agulha. Quer dizer, olha, é praticamente impossível. Aí os discípulos se assustam. Mas então quem que vai se salvar? Como é que é essa história? Então será que a gente está perdendo tempo de seguir a Jesus porque o negócio é tão difícil? Aí Jesus ele diz algo aqui que muitos pregadores terminam aqui no camelo no fundo da agulha, né? Só que Jesus ele continua essa conversa. Ele continua esse diálogo e ele diz no versículo 27, Jesus, porém, olhando para eles, olhando para os discípulos, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Quer dizer, Jesus ele ilustra toda uma história, ele mostra uma situação, ele chama ali, né, ele aproveita aquela situação para dar uma aula ali para os discípulos, e ele mostra uma impossibilidade devido a condições humanas. Porque o amor à riqueza é uma condição humana, não uma condição divina. Isso é um sentimento do homem para com o dinheiro. Aí quando todo mundo se assusta, Jesus fala, olha, mas tem uma coisa, vocês estão achando que é impossível, mas para Deus não é impossível, porque para Deus não existe impossível. Então a questão não fechou no camelo do fundo da agulha. Existe um trabalhar de Deus por trás daquilo que parece impossível. E aí, essa questão a gente pode aplicar tanto para esse quesito da salvação desse homem, no caso aqui do texto que nós lemos, como nós podemos aplicar para qualquer outro sentido nas nossas vidas, na salvação de uma pessoa que talvez alguém diga para você assim, mas o fulano de tal se converter, isso é impossível. A questão não fecha nas nossas impossibilidades, porque onde é impossível para mim, onde é impossível para você, onde tem um limite, até mesmo onde Jesus estabeleceu aqui um limite, falando daqueles que amam a riqueza, para Deus não é impossível. Por quê? Porque Deus pode trabalhar na vida desse homem. Imagina se Deus se revela a esse jovem futuramente, imagina se Deus mostra valores para esse jovem que vai sobrepor o conceito de valor que hoje é formado dentro da cabeça dele. O conceito de valor que existe na cabeça dele hoje qual que é? É o que ele tem. Valor para ele é o que ele possui. E se Deus plantar uma semente no coração dele de valor, por exemplo, por outras pessoas, despertar o amor por outras pessoas, despertar o amor pelos pobres, despertar o amor por tantas outras situações, quer dizer, ele deixa de estar numa condição impossível para ser ali transportado para uma condição onde agora é possível que Deus trabalhe no seu coração. E não é assim que acontece, irmãos? Quantos testemunhos que a gente já ouviu de pessoas que outrora tinham tanto dinheiro, tinham tanta coisa, e a pessoa não queria saber de Deus, e ela confiava no que ela tinha, e ela possuía bens, possuía ali tudo que ela queria para viver, e de repente dá uma reviravolta na vida da pessoa, e essa pessoa perde tudo.
E aí, quando ela perde tudo, ela começa a aprender a dar valores em outras coisas. E aí essa pessoa vem, se achega a Deus, aceita Jesus. Eu conheço gente, por exemplo, eu não vou citar nome, mas eu conheço gente que hoje é pastor, que o sujeito ele tinha tudo. Ele morava num apartamento, acho que não sei se era cobertura ou se era 2 por andar em Moema. O apartamento dele valia uma fortuna, isso há 20 anos atrás. Ele era dono de uma concessionária de veículos. Ele falava que ia para a praia de fim de semana e tomava o melhor uísque que servia. Ele já comprava da garrafa fechada lá. E o cara esbanjava dinheiro com tudo e não queria saber de Jesus. Tinham as pessoas da família crente que oravam por ele, mas ele não queria saber de Jesus. Aí deu uma reviravolta na vida desse homem, ele perdeu tudo. Tudo. Quando ele ficou sem dinheiro, a mulher dele virou para ele e falou: só me faltava essa agora, além de você não ter nada, você agora anda falando desse Jesus de dia e de noite. Ela virou para ele e falou: ou você escolhe esse seu Jesus ou eu, um dos dois. E ele amava a mulher dele, ele, com muito sofrimento, ele falou: eu vou ficar com o meu Jesus. E vendeu o apartamento, na época foi um dinheirão o apartamento dele, deu metade para a mulher. Quando ele vendeu o apartamento dele, ele pegou o dinheiro e deu o dízimo da venda do apartamento. É fé, né? Viu que os valores já mudaram. Porque um sujeito, para fazer isso, ele tem que estar desprendido. Aí ele deu o dízimo e as coisas não prosperaram. Ele tentou abrir um negócio de novo, vender carro e não foi para frente. Passou um tempo, esse homem estava morando de aluguel. Ele estava vendendo ovo na rua. Nada contra quem vende ovo, tá? Eu só estou fazendo um contraste de um lado de uma posição que ele estava para outro extremo que ele chegou. Ele andava com um carro na rua vendendo ovo. Mas ele fala que foi o período mais feliz da vida dele. Foi onde Deus trabalhou, onde Deus se revelou, um homem de oração, buscando a Deus. E Deus foi abençoando e foi dando tudo de novo. E foi reestruturando a vida dele. Quer dizer, hoje ele está casado. O ministério na época autorizou ele se casar, porque foi um relacionamento que foi dissolvido no processo de conversão. E a mulher não era crente, a mulher não queria mais saber dele. Então, veja que Deus, ele trabalha no impossível. Se alguém chegasse para alguma pessoa e falasse: olha, o fulano de tal, você acha que ele tem condição de salvação? Quem visse ele lá na praia, gastando dinheiro, tomando os melhores uísques, iam virar e falar: não, esse aí não tem jeito, porque esse aí gosta de esbanjar, gosta de viver na luxúria, esse aí está excluído. Aí o que Deus faz? Deus cria o impossível onde a gente enxergava o impossível. E é assim que Deus age. Não tem causa perdida com Jesus. Não tem situação que não possa ser revertida para Jesus. O que precisa ter, o que nós precisamos ter é fé, é confiar, é orar, é saber que Deus é aquele, que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele traz o que não existe à existência, se for preciso, Ele que criou tudo. Nossa, esse abençoado hoje está a fim de gastar gasolina aqui na porta, está rico. Só Jesus. E vejam que Jesus, Ele trabalha em questões impossíveis. Por que para esse jovem ele pede tudo? E quem que lembra da passagem de Zaqueu? Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? Jesus mencionou alguma coisa para Zaqueu, de riqueza, de alguma coisa? Jesus ia passando, Zaqueu subiu uma árvore lá, toda espinhosa ainda, para querer ver Jesus, que a Bíblia diz que ele era baixinho. Ele sobe na árvore, e quando Jesus está passando, Jesus para embaixo da árvore, olha para cima: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa hoje. Jesus só pediu pousada para ele. Falou: olha, eu preciso dormir num lugar hoje, você deixa eu dormir na tua casa? Zaqueu, é para já.
Ele desce da árvore, corre lá, chega em casa, manda preparar aquele jantar. Quando sentam à mesa, Jesus abençoa. Aí Zaqueu ele olha entristecido para Jesus, com vergonha. Senhor, Zaqueu era rico, muito rico, ele era cobrador de impostos. E ele defraudava as pessoas, ele roubava as cobranças de impostos. Senhor, se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, quadruplicadamente. Jesus não pediu nada para ele. Se alguém conversasse com Zaqueu antes daquela tarde, será que haveria, humanamente falando, alguma credibilidade de salvação para Zaqueu? Quem que ia querer pregar? Zaqueu era o tipo do sujeito que, se alguém passasse perto dele, eu quero que esse sujeito vá para o inferno mesmo. Esse cara é ruim, esse cara rouba dos outros, tira de quem não tem. Pensa num político ladrão, não precisa falar o nome dele, mesmo porque senão a gente ia ficar falando o nome até amanhã. Pensa num político ladrão, cara que aproveita do dinheiro do povo, aí alguém vira para você e fala assim, ó, vai lá para ele pregar para ele. Você fala, eu não, que ele se lasque, né? Que ele vá para o inferno mesmo, esse cara merece um inferno, do jeito que é ladrão, corrupto. Era mais ou menos a situação de Zaqueu. Só que na presença de Jesus ele se quebranta. E quando ele se quebranta, o coração dele se move e começa ali, Deus começa a colocar ali outros valores dentro do coração dele. A ponto que ele diz, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais para essa pessoa. Aí Jesus olha para Zaqueu, assim, orgulhoso de Zaqueu, e fala, oh, Zaqueu, hoje chegou salvação a essa casa. Então veja como Deus faz. E agora eu aproveito e te faço uma pergunta. Qual que é o seu impossível? O que é impossível aos seus olhos? Sabe o que está faltando no seu impossível? Jesus chegar. É isso que falta. Porque o seu impossível, na verdade, não é impossível para Deus. O seu impossível, na verdade, não é uma coisa que Deus não possa mudar, reverter ou fazer. O que falta de verdade no seu impossível é Jesus se achegar. O momento que Jesus se achegar no seu impossível, com certeza ele será revertido para uma possibilidade. Pedro, quando Jesus fala que, olha, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aí Pedro aproveita o gancho, né? Falou, já que tem que te seguir, tem que deixar tudo. Senhor, eis que nós deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, olha, na verdade te digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele falou, olha, tudo aquilo que você renunciar por amor de mim, vai te trazer uma recompensa. Porque sabia que a vida com Deus é uma vida de renúncia. Você renuncia ao pecado, você renuncia aos prazeres do mundo, você renuncia a uma vida absoluta, a uma vida muitas vezes que não agrada a Deus. O que a gente procura fazer? Nós somos perfeitos? Não, não somos. A gente peca? Sim, pecamos, porque não somos perfeitos. Mas a gente procura viver uma vida onde a gente tenta acertar diante de Deus. O nosso desejo é esse, Senhor, eu quero acertar, eu quero fazer o que te agrada, eu quero procurar ser, na tua presença, a melhor pessoa possível. E isso é um processo, onde cada dia a gente caminha, e a gente vai compreendendo o trabalhar de Deus. Quantas coisas na nossa vida que era impossível, quando a gente olha para trás, a gente vê que Deus já transformou. Quantas coisas lá atrás, quando você olhava assim e falava, meu Deus, isso aqui é impossível.
Eu jamais vou ser que nem o irmão, que nem a irmã, jamais eu vou ser um crente assim, desse jeito e tal. E a gente vem observando e Deus vem trabalhando, e Deus vem ali aparando as arestas, vem quebrantando, e a gente vai se tornando o quê? Uma pessoa melhor na presença de Deus. Mas isso não é do dia para a noite. Os nossos impossíveis diante de Deus vão se tornando possíveis. E Deus vai transformando, vai modificando. Então a gente não pode desistir. A gente não pode parar. A gente não pode estar prostrado. Eu preguei uma vez já aqui, tem até na internet também, uma passagem lá que quando Deus vai falar com Ezequiel, a maioria dos profetas do Antigo Testamento, quando eles estavam vivendo situações difíceis, que eles estavam prostrados, vinha o anjo do Senhor lá, filho do homem, põe-te em pé e fala: Deus não gosta de falar com gente prostrada. Sabe aquelas pessoas? Quando eu falo prostrado, não é você estar passando por uma dificuldade, porque isso aí acontece com todo mundo. Não é quando você está ali passando por uma luta, aquele dia que você está triste, que você está sem força. Isso são fases da nossa vida. Prostrado é o sujeito que está desistindo. Sabe aquele sujeito que já não quer mais saber de mais nada? Esse negócio de ser crente não é para mim, que não dá muito certo, parece que as coisas pioraram e não sei o quê. Aí o cara se prostra, ele fica ali sem reação, perde o ânimo de vir à igreja, não quer mais saber de orar. Esse é o tipo de prostrado. É o que entregou as forças, entregou os pontos. Aí Deus vem, o sujeito prostrado pensa que Deus vai levantar ele, né? Vou te renovar hoje, meu filho, vou te encher de força para você continuar caminhando. Não, sabe o que Deus fala? Põe-te em pé e falarei contigo. Levanta. Você tem mais um último restinho de força? Tá ótimo. Usa essa força para ficar em pé. E aí eu vou falar com você. Elias era um profeta desistente, lembra de Elias? Queria saber de mais nada. Senhor, se escondeu lá na caverna para morrer, ele foi para lá para morrer. Jezabel ameaçou ele foi lá para a caverna, se escondeu. Estão me ameaçando, vão me matar, e não vou mais sair daqui, não vou mais comer, não vou mais beber. Enfim, ele chegou ali, na cabeça dele, eu quero aqui deitar e morrer. Aí Deus vem e fala com Elias. Elias se levanta ali para ouvir a voz do Senhor. O que Deus faz com Elias? Enche ele de trabalho. Olha, Elias, você vai até Israel, você vai ungir Jeú, rei de Israel, você vai ungir, se eu não me engano, foi Azazel, alguma coisa assim, rei da Síria, você vai fazer tal coisa, você vai lá no lugar tal, vai pegar um moço lá, Eliseu, e vai preparar para ser seu substituto. Quer dizer, o Elias estava querendo morrer, estava querendo entregar os pontos. Deus vai lá e enche de trabalho. Porque Deus não gosta de ver ninguém parar. Aí Elias sai, vai lá e unge Jeú, rei de Israel, e unge o outro rei da Síria, e vai lá e busca Eliseu. Quando ele faz tudo isso, o que Deus faz com Elias? Vem um carro de fogo do céu, pega Elias vivo e leva ele embora para o céu. O impossível para Elias se tornou uma possibilidade. Deus fez algo impossível de verdade na vida dele. Imagina ter uma visão de estar vindo uma carruagem de fogo do céu, sobe aqui, vamos embora, você quer parar? Tá bom, Deus está mandando uma carruagem para te levar. Mas depois que ele fez tudo aquilo que Deus pediu que fosse feito. Deus é especialista em mudar situações. Deus é especialista em abrir portas, em mostrar para nós que Ele é Deus na nossa vida. A gente precisa continuar caminhando. A gente precisa trazer Jesus para a mesa, como no caso de Zaqueu. A gente precisa não fazer como esse jovem aqui, diante do impossível, se ficar triste, baixar a cabeça, virar as costas e ir embora. É levantar a cabeça e falar: é para fazer isso, Senhor? Então tá bom, não vou fazer isso. E continuar caminhando na presença de Deus. Amém? Amém. Fica essa palavra para nós hoje, que o Espírito Santo fala
esse motoqueiro aí, mostra para ele que tem mais rua além dessa daqui da frente da igreja para ele andando. Misericórdia. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos o Teu trabalhar nas nossas vidas, a compreendermos, Senhor, aquilo que muitas vezes para nós é impossível e o Teu modo de agir, a Tua maneira de operar, porque o Senhor é o Deus do impossível. E a Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que uma única palavra Tua pode mudar tudo, Senhor. Ajuda, abençoa, trabalha nas nossas vidas para que possamos viver essas experiências no nosso dia a dia. Saber que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Leva-nos agora na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal. Continua nos dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Todos digamos amém. Irmãos,